sou a Sandra e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as constelações familiares e sistêmica. Muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas têm dúvidas sobre as constelações. Dúvidas sobre a origem, dúvidas sobre a aplicação, dúvidas sobre se é uma seita, se é uma religião, alguns termos que são usados, quais são os princípios disso, quem é o fundador. E é isso que nós vamos tratar nessa palestra. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre a essência das constelações familiares e sistêmicas. Somente encontrando o verdadeiro papel que nos cabe dentro de um sistema, e existem vários sistemas, nós vivemos e participamos do sistema família, o sistema empresa, o sistema escola, o sistema igreja, o sistema grupo de amigos, sistema sociedade. Nós fazemos parte integramos vários sistemas. E então, somente nós conhecendo o nosso verdadeiro papel dentro do sistema em questão, que nós vamos poder ser livres para resgatar a nossa vida com dignidade e na totalidade. E é isso que a constelação vem trazer para nós. Ela vem nos atentar para o nosso papel em cada um dos sistemas. Então, o que é exatamente? Qual seria o conceito de constelações familiares e sistêmicas? É uma técnica ou uma abordagem sistêmica, e a gente vai falar já já o porquê do sistêmico, e é uma técnica de abordagem sistêmica fenomenológica. Vamos então falar também sobre o porquê do fenomenológica. E ela busca o diagnóstico, busca trazer soluções para problemas e conflitos, para ajudar as pessoas a enxergarem o que está no oculto do sistema no qual elas estão inseridas. Então, o que está no oculto de um problema familiar crônico? O que pode estar no oculto de um problema de relacionamento oculto lá na minha empresa, entre o meu time? Então, na ocasião, né, quando nós estamos constelando, é assim que chama, nós podemos usar representantes, pessoas para representar outras, ou podemos até mesmo usar bonecos para olhar para a situação, praticando o distanciamento, como se olhando do lado de fora, como se eu estivesse olhando a situação do lado de fora que ela acontece. Originalmente, o criador dessa metodologia foi Bert Hellinger, que nasceu na Alemanha em 1925. Bert Hellinger, ele estudou teologia, ele estudou filosofia, ele estudou pedagogia, e ele, durante 16 anos, foi missionário entre os Zulus, lá na África do Sul. E ele aprendeu muito sobre o relacionamento dos Zulus em família, ele aprendeu muito sobre a questão de honrar pai e mãe, ele aprendeu muito como aquela tribo, como aquelas pessoas davam importância e lugar de honra aos seus antepassados, às suas gerações. E ele aprendeu, inclusive, que há uma ligação, até mesmo com uma passagem da Bíblia que diz, né, que há uma visitação de iniquidades e de fatos errados até a terceira e quarta geração. Lá atrás, avós, bisavós, enfim. Então ele foi estudando esses vínculos familiares, essas relações familiares. Nos anos 70, Bert Hellinger também estudou psicoterapia e psicanálise. Posteriormente, ele estudou a Gestalt, né, dentro da psicologia, estudou PNL, programação neurolinguística, e também se dedicou à análise transacional, né, estudando os relacionamentos, estudando as relações entre as pessoas e o que está envolvido nessas relações. Mais adiante, então, ele criou a metodologia de constelação familiar e sistêmica, que é um método fenomenológico.
Aí você me pergunta, Sandra, o que é um método fenomenológico? O que é fenomenologia? A fenomenologia, ela é um conjunto de fenômenos, ou seja, de episódios, de eventos que se manifestam num tempo ou num espaço. A fenomenologia não foi criada por Bert Hellinger, não foi inventada por Bert Hellinger. Ele apenas estudou e foi se apropriando dos princípios, não é, dos fundamentos da fenomenologia. Inicialmente, a fenomenologia foi utilizada por Lambert e Hegel, filósofos alemães. Posteriormente, né, foi aperfeiçoado por Edmund Husserl, que era o quê? Um matemático, filósofo alemão. E também estudou psicologia. O Husserl, ele era de confissão luterana. A fenomenologia, ela estuda a essência das coisas, como são percebidas no mundo. E a gente vai falar um pouco lá na frente. Como os eventos, como os episódios são de fato percebidos na natureza, como são percebidos no mundo. Eu vou até dar um exemplo agora aqui, né, de bate-pronto, ok? Só para trazer uma ilustração. Então, vamos pensar assim, uma mãe que precisa trabalhar, como praticamente a maioria das mães hoje na nossa sociedade. Então, essa mãe, ela deixa cedinho o seu filho na casa de uma avó, ou ela deixa cedinho esse filho na creche. Veja, a necessidade de trabalhar da mãe fez com que ela deixasse a criança aos cuidados dessa instituição de ensino, a creche. Porém, o que a fenomenologia vai se deter é como esta criança pode ter percebido este evento. Embora a mãe tenha a melhor intenção, deixar a criança na creche aos cuidados de profissionais capazes, porque certamente a mãe teve todo um cuidado para escolher uma melhor creche para deixar os filhos, né? Embora a mãe tenha tido todo esse cuidado, pode ser que a criança ou o bebê perceba numa conotação de abandono. Minha mãe me abandona aqui todos os dias. Então, a criança registra a sensação de abandono. A criança faz o registro de minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou, porque ela registrou do jeito dela. Esse fenômeno foi percebido por ela desta maneira, com essa conotação. E isso vai ter vai desencadear a maneira como essa criança pode agir dali para frente, em função da sensação de abandono, tá? A fenomenologia, ela busca descontaminar a vida de resumos, de se resumir ao resultado científico. Então, o que os fenomenologistas trazem, o Bert Hellinger, né, o Lambert, o Hegel, o Husserl trazem, é que nem tudo na vida vai vir com um carimbo de registro científico, mas vai ter a importância de como foi percebido por mim neste momento. E então, ela é muito mais um movimento fenomenológico, ela é um movimento filosófico. A fenomenologia, ela é muito mais um movimento filosófico. Ela tem a importância porque ela vai deixando registros. Os episódios que acontecem na nossa vida vão deixando registros, vão deixando marcas que vão determinar maneiras como agimos lá na frente. Por isso, a fenomenologia tem o seu lugar na nossa vida. A fenomenologia, ela se ocupa, então, de pensar como as coisas no mundo se apresentam na nossa mente. É como se fosse colocando aí entre parênteses o mundo
para a compreensão de um fenômeno, como se eu olhasse do lado de fora, como se eu praticasse o distanciamento e olhasse então para aquela mãe, para minha mãe, me deixando na creche e então me pusesse a analisar que sentimentos aquilo despertou em mim. Esse método ele se instalou na psicologia clínica, que busca entender a vivência do paciente no mundo, como ele percebe o mundo à sua volta. Então, a fenomenologia tem a sua importância. E de onde veio o nome? Por que constelação?